Três fatores que afetam a atividade enzimática. Isso aqui já vi muitas vezes em avaliações, tá? É muito importante. São os fatores que afetam a atividade enzimática. O primeiro deles, temperatura. Então, olha aqui. Digamos que se depare com isto aqui. E uma das habilidades que vocês têm que ter é de interpretar figuras do tipo gráfico no Enem. E aí tem aqui, eu tenho a variável aqui, que é a velocidade da reação. Que reação? Reação enzimática. Basicamente, a atuação das enzimas é com reações químicas, reação enzimática, tá? A velocidade de reação nessa variável aqui no eixo do y, que é a variável dependente, e normalmente nós colocamos aqui no eixo do x a variável independente. A temperatura independe da reação enzimática, por isso que ela é a variável independente, tá? Sempre que possível, vocês colocam a unidade de medida aqui dessa variável. Então, tem a variável temperatura no eixo do x e a variável velocidade de reação no eixo do y. Vamos ver o que está acontecendo. Ó. Observar, é bastante importante isso. Eu tenho o gráfico aqui. Aqui eu tinha zero de atividade enzimática. Então, aqui por 1, 2 graus não existia atividade enzimática. O que começou a acontecer? À medida que a temperatura começou a elevar, a enzima começou a agir. Então, aqui em 5 graus de temperatura, eu tenho x de atividade enzimática. Em 10 graus, eu tenho outro x de atividade enzimática. O que eu quero que vocês observem nesse gráfico aqui é o que representa o A. O A representa, em 35 graus, o momento em que a atividade enzimática foi máxima. O que vocês acham? Essa enzima que estão representando aqui é uma enzima humana? Atividade máxima em 35 graus. Pensa. Responde aí. Respondeu mentalmente? O que vocês acham? Se a temperatura normal do ser humano é 36, 37 graus, 35 graus, é provável que essa enzima seja uma enzima de vegetais. Ou uma enzima hipotética, tá? Que não existe realmente. Olha aí. Temos de novo uma figura semelhante àquela, que são enzimas digestivas em função da temperatura. Então, é a atividade, a ação das enzimas, aqui no eixo do y, variável independente em função da temperatura. Vamos observar, ó. Lá em 0 grau tinha um pouquinho de atividade enzimática, foi subindo a atividade enzimática. Ó, em 10 eu tive nenhum de atividade enzimática. Em 20 eu tive 1 de atividade enzimática. Em 30 eu tive 2 de atividade enzimática. Então, vejam que a atividade enzimática ela variou em função da temperatura. Por isso que ela é a variável dependente da temperatura. Então eu fui subindo, olha aqui, o máximo da atividade enzimática foi aqui por volta de quê? De 45 graus. Vejam bem, é um experimento de laboratório. Bem interessante, né? Então, voltando. As enzimas dependem de fatores para terem sua atividade enzimática. Primeiro fator, temperatura. Não tem ordem, tá? Segundo fator, pH. Vamos ver como é que vai dar o gráfico do pH. Então, eu tenho aqui o estômago, a boca e o intestino delgado. O intestino. Variável independente é o pH, potencial de hidrogênio, foi até 11. E a variável dependente é a ação das enzimas aqui no eixo do Y. Vamos ver como é que se comporta no estômago. Ó. 0 de pH, não tinha atividade. A atividade começou aqui em pH 0,5, mais ou menos, 0,3. Foi subindo. E o máximo da atividade enzimática foi aqui por volta de 2, 2, alguma coisa. Ó. Então, vejam bem, essa é a pepsina estomacal. Ela atua no pH ácido. Se eu colocar essa enzima na boca, ela não vai atuar, porque a boca não tem o pH ácido. Agora vamos ver uma enzima amilase salivar ou pitialina. Vamos ver onde foi o máximo da atividade enzimática. Vamos subindo. Em torno de 7,5 mais ou menos. Então um pH neutro praticamente, ou talvez muito levemente alcalino, foi o pH da boca, né? E a tripsina intestinal agora. Por quê? Porque nós estamos aqui no intestino.
Vamos ver onde que foi o máximo de atividade enzimática, olha lá. 8,5 por aí. Vejam bem, 3 enzimas atuando em 3 órgãos diferentes. O que acontece quando o bolo alimentar, que está no estômago, passar para o intestino? O intestino, no estômago ainda se chama de bolo alimentar. No intestino vai se chamar de quilo o alimento. Quando passar, a temperatura continua a mesma, entretanto muda o pH. A atividade das enzimas que estavam ocorrendo no estômago vão parar porque o pH não é mais excelente, não é mais ótimo. O que acontece com a amilase salivar quando passar da boca do esôfago, por exemplo, que ela está agindo na boca, no esôfago, chegar no estômago? Vai parar porque o pH é muito ácido. Então eu quero que vocês compreendam essas exigências da atividade enzimática, tá bom? E o substrato? Não adianta ter enzima, ter temperatura e ter pH se eu não tenho lá um substrato para a enzima agir. Em outras palavras, não adianta eu te dar uma caneta, te deixar numa temperatura adequada se eu não te dou a folha para escrever. Não sei se foi bom essa analogia, esse exemplo. Sítio ativo, já comentamos. Isso aqui é um termo bioquímico. Quando eu tenho substrato mais enzima, eu tenho o complexo enzima-substrato. Então essas setas vão e voltam porque significa que ele pode se desfazer. A enzima vem, atua, quebra o substrato e vai pegar outro substrato. Então eu tenho o complexo enzima-substrato, eu vou ter o produto e a enzima solta novamente para se encaixar com outro substrato. De novo, que interessante. Aqui fala um pouco daquilo que nós já comentamos na outra aula, que são as coenzimas e os cofatores enzimáticos. Se, por exemplo, aparecer numa avaliação, até pode usar como sinônimo cofator e coenzima. Não são bem sinônimos, porque coenzimas têm natureza orgânica, tipo vitaminas, e cofatores têm natureza inorgânica, tipo cobre, zinco, iodo, o que for. Tá legal? Mas a enzima, a coenzima, a enzima representada por esse arco, tá? E o substrato. Quando a enzima está com a sua coenzima, eu chamo ela de holoenzima, ou seja, enzima total, enzima ativa. Digamos que estivesse sem a coenzima, ela seria uma apoenzima, enzima inativa. Vejo de novo a importância de uma alimentação variada, uma dieta balanceada, para poder suprir essas coenzimas e esses cofatores enzimáticos. Essa enzima, de novo, é uma enzima que está fazendo quebra, portanto é catabolismo, não anabolismo, formou 2 produtos. Aqui, um modelo tridimensional aí, de computador de como que seria uma enzima amilase, por exemplo. Ó, então eu tenho o substrato, que é o amido, eu tenho o sítio ativo e eu tenho a enzima. O que representa esse modelo aqui? Representa aqueles aminoácidos por ligações peptídicas unidos, formando aquela sequência de aminoácidos. Eles interagem na estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Então essas interações formam esse novelo. Lá na aula de proteínas. Volta lá no teu livro digital e dá uma olhada. Então esse é o modelo resultante dessa interação. Eu tenho os aminoácidos formando a enzima. Enzima é proteína, né? Anabolismo, juntou, formou. Já ouviram falar de anabolizantes esteroides? As pessoas que tomam anabolizantes, não é uma coisa legal, tá? Mas eles querem fabricar proteína muscular ou degradar proteína muscular. Eles querem fabricar. Eles querem fazer a célula muscular ficar hipertrófica, trofos alimento, entre aspas, hiper muito. Ficar grande, hipertrofia, crescimento, atrofia, diminuição. Tá legal? Às vezes, quando você vai começar uma academia, o instrutor vai te pedir qual o teu objetivo. Teu objetivo é perder peso? Então, tu tem que fazer atividade física aeróbica, corrida. O teu objetivo é hipertrofia? É ficar musculoso? Então, tu tem que fazer atividade física anaeróbica, levantar peso. Cada um com as suas convicções, tá? Anabolismo, juntou 2 moléculas, sei lá, pode ser uma frutose e uma glicose, formou um disacarídeo. Catabolismo, tá? Quebrando. O sistema digestivo é formado pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus.
Olha, todas as enzimas digestivas são basicamente enzimas que fazem catabolismo, tá legal? Tava baixinho, vamos de novo. O sistema digestivo é formado pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. O processo de digestão começa na boca, com o alimento sendo triturado e misturado à saliva, que é produzida pelas glândulas salivares. Já transformado em bolo alimentar, o alimento passa pela faringe e entra no esôfago, que se contrai, esmagando e empurrando o alimento em direção ao estômago. Os movimentos de contração do estômago ajudam a triturar e a tornar o bolo alimentar homogêneo. O suco gástrico é misturado ao alimento e desintegra suas fibras. O líquido espesso em que se transformou o alimento segue para o duodeno. A vesícula biliar se contrai e injeta no duodeno a bile produzida pelo fígado. O pâncreas produz um suco que termina o processamento das gorduras. No intestino delgado, o alimento já está fragmentado em compostos químicos, nutrientes que são absorvidos pela parede intestinal e passam para a corrente sanguínea. No intestino grosso, a água, os minerais e algumas vitaminas são absorvidos. Ó, o apêndice secal, o apêndice vermiforme da apendicite, tá? Vejam bem, o intestino delgado é porque ele é delgado, o intestino grosso porque ele é grosso, tá? Cólon ascendente, colo transversal ou transverso, colo descendente, colo sigmoide, faz um S. A massa que não foi absorvida pelo organismo é eliminada pelo ânus. Cuidado, hein? Fezes não é excreção. Excreção é urina, suor e CO2. Fezes não é excreção porque a excreção tem que ter vindo do metabolismo celular. Tá legal? Fezes é só a eliminação dos resíduos que não foram aproveitados. Is this a new hobby or a nervous tick? Olha só, é um filme clássico que é o Wally Lorenzo, é um filme extenso, tem um pedacinho aqui, mas basicamente o indivíduo não tinha lá uma enzima, a enzima não atuava e ele sofria da adrenoleucodistrofia, tá? Que é terrível. No ensino médio, na segunda série do ensino médio, nós vamos falar disso porque é uma doença de caráter genético e uma doença ligada ao cromossomo X. É uma doença que o indivíduo adquire da mãe. E aí nós vamos falar disso em genética no segundo ano do ensino médio. This is simple-minded work. See, each paperclip, Deidre, is 2 carbon atoms, right? No. Lily is 2 carbon atom, all right? So we have C2, C4, C6, you know. Now, here's what I try to do. I try to make a chain, a very long chain of monounsaturated fats. This is the good guys, right? Okay, what are these, the bad guys? Yes, these here is the bad guys, all right? Now, Deidre, what I'm trying to do, I try to understand the relationship between the good guys and the bad guys. So, okay, I am the enzyme, right? And I reach out and I grab a carbon atom and I put it on my chain, right? Here's my chain, right? Now, here, you be the bad guy enzyme, okay? No, do this for me. You be bad guy enzyme, all right? Take this, all right? Now, you reach out and you grab a carbon atom and you put it on your bad guy chain, okay? Gusto, I had enough trouble with the kitchen sink. No, you just do this, and then I explain it, okay? All right. So let's each start now making our chains, okay? All right, do another one. That's good, Deidre, good. We put another one on. Here's your stuff and enzyme complexes. Thank you. Mille grazie. Prego. Very good. Now, did you make the extra copies? Oh, you bet. Oh, thank you very much. Thank For you. Michaela? How is she? She's fine. So here we are. We're making our chains more or less the same rate, right? That's what one would expect, right? But now, Deidre, if we were enzymes in the bodies of little rats and little pigs in Lorenzo, then the faster I go, the more you slow down. Now, why would that be? Why would the faster I go, why would you slow down if we're both separate enzymes? It means that there has to be some kind of relationship going on
we affect each other some way. There's some kind of interplay. But what is it? What is it? They are the same enzyme. There is one enzyme for both genes. It's the same bloody enzyme. So, if we keep the enzyme busy making monounsaturates... It distracts it from elongating the saturates. Right. Yes, So we have a way to trick nature. yes, it's a principle called competitive inhibition. Right. So, Gus, you think it's a reasonable hypothesis? Oh, I think it's more. What you've done is to clarify the biochemical pathway. Olha só, o mecanismo da inibição competitiva é o seguinte: quando eu ofereço o substrato, vamos de novo para uma enzima bastante comum, a amilase. Quando eu ofereço amido para a amilase, ela vai se encaixa no sítio ativo, no centro ativo e quebra o amido. Agora, se eu oferecer algo que se encaixe nesse substrato, eu estou fazendo uma inibição competitiva, ou seja, elas competem pelo mesmo encaixe. A enzima vai lá, vai se encaixar com um outro substrato que seja semelhante ao amido, mas que não seja um amido. Logo, eu vou ter menos digestão de amido. A inibição competitiva, por exemplo, pode ser feita de maneira irreversível, que é o caso da penicilina. A penicilina é um antibiótico que é feito para curar infecções bacterianas, a partir lá do fungo Penicillium. Quando eu coloco... E aí, o que acontece? Quando eu uso penicilina, ela vai lá e se encaixa, fazendo uma inibição competitiva no sítio ativo da enzima transpeptidase, que é a enzima que forma a parede celular das células bacterianas. Só que ela se encaixa de maneira irreversível. E essa bactéria não consegue mais fazer parede celular para formar novas bactérias. Logo, as bactérias morrem. Então, a inibição competitiva é quando algo se encaixa no sítio ativo da enzima, que não seja o substrato daquela enzima. Isso pode ser de maneira irreversível. Se for um veneno, por exemplo, que faça isso com algumas das nossas enzimas, por exemplo, o cianureto, ele se encaixa de maneira irreversível em enzimas que promovem a respiração celular lá na mitocôndria. E o indivíduo acaba morrendo. Então, o pai desse Lorenzo, aí, que é uma história real, ele acabou descobrindo isso, e com isso eles acabaram descobrindo a cura para essa doença. Infelizmente, a cura não serviu para o filho dele, tá? Ele viveu por mais tempo, mas acabou morrendo depois, em função do mal irreversível. Augusto, I really want to congratulate you. This would... Tá legal? Só uma curiosidade. Foi essa a nossa aula de enzimas, os fatores que afetam a atividade enzimática, que estava faltando da aula anterior. Dê uma olhada no livro digital de vocês, se vai ter uma atividade ou não, e na descrição do vídeo se vai ter atividades, tá? Um abraço. Se não estudar, não adianta, tá? Os assuntos vão ficar cada vez mais complexos daqui para frente. Tem que sentar, tem que estudar. Ei, tchau.